a gente passou por uma catástrofe histórica no Rio Grande do Sul, né? Sim. E eu vi que tu estava envolvido ali nos resgates, né? Nos resgates da enchente, né? Conta um pouco dessa experiência, desse momento aí Sim, que tu teve ali. o que aconteceu? Como todo mundo sabe, a zona sul de Porto Alegre é onde se concentram os 3 clubes náuticos, né, da cidade de Porto Alegre, e foram totalmente atingidos, né? O nosso clube, que é o Yacht Clube Guaíba, por exemplo, deu água de 2 metros de altura, né, a profundidade chegou a dar. Então, o que aconteceu? Os primeiros dias, antes de encher totalmente, nós pegamos e começamos a vamos dizer assim, a prever que algo maior aconteceria, porque a água subia de forma muito rápida, né? Então, aconteceu o quê? Nós começamos a amarrar as lanchas que ficam em reboques, né? Começamos a amarrar elas, amarrar os reboques nas pilastras do pavilhão, para de que forma ela não viesse se soltar, né? Não viesse, enfim, perder o barco. E os veleiros que ficam nos trapetes amarrados, nós reforçamos amarras, enfim. Só que, cara, começou a subir uma coisa muito louca, foi muito rápido. De questão de 2 dias, nós já estávamos com um nível de mais ou menos 1,5 metro acima do normal, lá, né? Acima. Então a gente os primeiros dias nós estamos cuidando daquilo que a gente poderia fazer, né? Chegou a um nível que estabilizou a água, mais ou menos quase 2 metros, e já não tinha muito o que fazer ali, né? Os barcos já estavam amarrados, a gente revisava todos os dias. Foi muito rápido, Foi né? muito rápido, né? E a gente vendo as notícias correndo, né? Bairros sendo inundados pela água, coisa que nunca tinha acontecido, por exemplo, como Humaitá, Canoas, ter assim a mesma profundidade de água em locais públicos que a gente não Sarandi, enfim. Então, aquilo começou a chamar a atenção, porque começou uma comoção, né? Sim. Uma comoção. O que aconteceu? Nós terminamos os trabalhos de amparo, vamos dizer assim, pelos barcos, e começou aquela coisa, tá? Tem gente, por exemplo, no condomínio Ponta da Figueira, que tá precisando de resgate. Cara, quando começou isso, as notícias a correrem, os associados começaram a ligar para nós, né? Dizendo, olha, nosso barco, se vocês precisarem, está à disposição, vocês precisarem resgatar alguém e tal. Então a gente se colocou à disposição. Quando as pessoas descobriram que tinha esse meio, vamos dizer assim, de transporte, de resgate, porque o que aconteceu? Quando cai, ou pelo menos desbarranca a ponte de Eldorado do Sul ali, é o momento que esses resgates começam a tomar maior proporção, porque não passava carro, né? Então as pessoas queriam sair de lá porque ela estava sendo inundado, né? Cheio de água. E então a gente começou a chegar as demandas, né? Daqui um pouco começou a chegar combustível, mais de 1.000 litros de coisas assim doidas, a gente não vê assim, pessoal doando. Daqui um pouco começou a chegar alimento. E quando de repente na frente do nosso clube tem uma associação que pertence à prefeitura, eles abriram aquele espaço e aquilo começou a virar um depósito. Ok. Primeiro dia, o que acontece? Chegou um cliente nosso que tinha um jet ski, uma lancha, ele falou, não, tô indo pro clube, vamos dar um jeito de tirar a lancha tô chegando com o jet, vamos botar o jet à disposição e a lancha que tava amarrada a gente vai dar um jeito. Enfim, cara, na portaria do serviço tava dando 2 metros, nós estávamos 1,5 metro, assim, nós mergulhando para soltar o barco pra gente poder sair e fazer os resgates. Primeiro dia, fiquei à disposição com o jet ski, né, sob minha responsabilidade, e a gente se desloca até o bairro São Suci, que é ao lado de Eldorado, que é onde estava tendo uma maior demanda, do outro lado do rio. Realmente, a gente cruzava o rio. Cara, quando eu entrei dentro do bairro, a água parecia uma correnteza, assim. Só jet ski, lanchas com motor a partir de 40 HPs davam, né, a condição de navegar lá dentro. A água tava acima dos portões, assim? Sim, não conseguia ver a maioria das casas, pra te ter uma ideia. As pessoas que estavam em casa eram pessoas que estavam no segundo piso das casas, pra te ter uma ideia. E eu chego lá, muitos jet skis, né, lá.
Ainda não tinha chegado a galera do Pedro Scooby, que desceu, acho que quase no final ali, tipo 2 semanas depois do início, assim, 10 dias pelo menos. Cara, muito jet ski, muito empresário que colocou à disposição ou tava lá junto também ajudando. E eu chego e pergunto qual é a demanda. Bom, gente, a gente tá levando comida. E tipo, além do bairro São Suci, tinha mais pessoas ilhadas acima. Então a gente chegava até um ponto, deixava o alimento, as pessoas vinham até ali com a máquina reta escavadeira, botava ali e era a única que conseguia entrar mais pra dentro pra levar o alimento. E enquanto isso, tá as pessoas agarradas assim nos pets, né? Nos cachorros, nos gatinhos. Porque, tipo assim, as pessoas... Eu passei por uma casa que o cara tava em cima do carro, que a casa era uma casa de um andar só, né? Uma casa normal. E o cara tá em cima do carro dele, com o cachorro em cima do carro em cima. E dizendo, precisa de ajuda? Não, não. Daqui a pouco vai vir alguém pra vir me buscar. Mas agarrado no pet. Eu chego, meu primeiro socorro nunca vou esquecer. Tinha mais outros 2 jet skis junto. E tinha um rapaz que tava em cima de um telhado com 2 cachorros. Ele diz, olha, vai caber os 2 animais em cima do jet ski, porque senão eu não vou. Eu vou esperar, de repente, mais pessoas virem aqui e a gente vai junto, mas eu não posso deixar os cachorros. Cara, e foi, e um pegava um aqui, o outro lá. Isso foi praticamente no primeiro dia. Aí, já no primeiro dia, acho que foi o resgate que mais me marcou, assim. O que aconteceu? Eu chego de São Suci, já era 6 horas da tarde, noite, né? Não chegava quase nada. E, tipo, o jet ski não tem iluminação nenhuma, então, tipo, tu vai te guiando pelo... por Deus, né? Porque não tava funcionando... Lanterninha só? Não tava funcionando o farol do Veleiros, porque tava tapado quase o farol, até metade, assim, tapado. Então a gente... Cheguei lá e tal, já cansado, né? Porque cansa muito. E chegou assim, olha, tem um chamado de um rapaz que tá em Eldorado, em Guaíba, na estação do Medsul lá, do catamarã, precisa retornar. Eu, tá, show, levei. Eu fui lá pegar ele. Cara, era um cara que tava trabalhando de aplicativo e ele pegou uma corrida mais pra cima do estado, e era uma corrida, tipo, muito boa, ele falou. E ele foi e tal, e pagava bem, ele conseguiu voltar, e voltando, e parou em Guaíba. Quando ele parou em Guaíba, começou a encher a cidade d'água, e ele não conseguiu sair do bairro que ele tava. Ele só conseguiu chegar onde as pessoas estavam... onde ele ouviu que as pessoas estavam sendo levadas, resgatadas. Sim, né? Que era na Medsul ali. Ponto seguro ali. Era um ponto seguro, um ponto de embarque. Pra você ter uma ideia, tinha a margem, né, do rio, e entrava pra dentro, assim, tu conseguia andar como se fosse uma rua, assim, era uma rua onde passava o ônibus e tudo, tu passava pelas placas, estava tudo embaixo d'água, tudo submerso. Tá. E aí eu cheguei ali e ele, cara, pelo amor de Deus, eu preciso voltar, porque assim, todo o dinheiro que eu tinha eu dei pra minha esposa, para meus filhos, que eles estão em casa, eu tô aqui ilhado, eu não tenho, meu carro tava em outro lugar. Ele falou, cara, eu preciso voltar pra casa pra ver minha família. Eu falei, não, cara, só bem tranquilo, vou te levar. Levei ele de volta. Beleza. Cara, no outro dia que a gente chegou, tinha uma fila enorme de gente. Porque o que aconteceu? Essas pessoas que foram resgatadas de Guaíba, de Eldorado, São Suci, elas começaram a publicar nas redes sociais que estavam tendo transporte, translado, não resgate, translado. E os primeiros dias tinha combustível, então a gente foi levando, né? As pessoas e tal, ficamos nesse transporte, assim, tirando as pessoas das áreas de risco e trazendo para Porto Alegre, que eram as áreas onde eles estavam encaminhando para os abrigos, né? E aí, um desses resgates também foi um dos que mais me marcou. Por quê? Porque tinha uma tia desesperada que estava com a irmã em Guaíba e com a sobrinha. E eles estavam ilhados, eles moravam no condomínio Ponta da Figueira. Lá é um condomínio de alto padrão, né? A maioria das pessoas conhecem o condomínio. Então, tipo assim, quanto vocês pagam, quanto vocês cobram para ir até lá? Qual o valor? Como é que tá funcionando? Porque eu preciso desesperado pegar elas lá, trazer elas pra cá. E aí tá. Daí não, a gente não tá voluntário, né? Tinham alguns empresários também arcando com as despesas dos barcos e tal, né? E também
A lancha que nós estávamos trabalhando era do advogado Alexandre Dargel, que é um cliente nosso, Dargel Advocacia, que foi um dos primeiros assessoristas, né, a deixar a embarcação à disposição. E aí tá, nós pegamos essa tia e atravessamos e fomos lá. Quando nós chegamos lá, pelas malas a gente já conseguiu ver o nível do negócio, né? A mala da Louis Vuitton, sabe? Assim, um negócio de alto padrão. A mulher colocou o pé dentro do barco, e eu nunca vou me esquecer, assim, a comoção do encontro delas, né? E ela disse assim, me tira daqui, eu só preciso sair daqui. Tipo assim, como quem dizia assim, não importa a minha casa, não importa o que eu tenho, pelo amor de Deus, só preciso salvar a mim, salvar minha filha e pros meus parentes que estão em Porto Alegre. Então ali eu aprendi uma coisa. Porque assim, Deus tem seus meios, né? E a gente vê que, tipo assim, cara, viver, tipo assim, não é necessário que nós tenhamos tudo aquilo que nós desejamos ter. Com Cristo, às vezes, o pouco é suficiente. Às vezes nós cometemos um grave erro, que é medir a nossa vida pela vida dos outros, e nós acabamos nos amargurando, nos entristecendo, porque queremos ter o que o outro tem, viver o que o outro tem, quando na verdade nós já temos tudo que é Cristo. É o maior tesouro. É o maior tesouro. Tá acima de todo dinheiro, tá acima de tudo aquilo que o mundo prega, aquilo que a sociedade prega, que para ser feliz tu precisa ter uma conta recheada, que tu precisa ter o melhor carro, a melhor casa. Jesus não morreu na cruz do Calvário para nos dar casa, não morreu na cruz do Calvário para nos dar carro. Ele nos trouxe um presente e algo tão precioso que dinheiro nenhum compra. Entende? Então, pro cristão, pro crente que hoje está nos ouvindo e que, tipo assim, eu não encontrei satisfação na minha vida. Jesus, no Sermão do Monte, ele diz que ele é o único lugar em que ele chama e coloca alguém na posição de senhor, é o dinheiro. O dinheiro, ele diz, olha, não se pode servir a dois senhores. Então ele está dizendo o quê? Não se pode servir a duas autoridades, vamos dizer assim. Então ele coloca o dinheiro como uma autoridade. Por quê? Pelo dinheiro as pessoas matam, as pessoas casam por dinheiro, as pessoas separam por dinheiro. Então, para nossa contentação diária e convicta, tiremos os nossos corações das coisas terrestres e nos conectamos com as coisas do céu. Glória a Deus. Porque enquanto nós buscarmos contentação nas coisas terrenas, a gente vai se frustrar, mas em Deus nós conseguimos essa contentação. Porque é muito melhor, e eu tive, durante esse período da minha crise ministerial, que foi um dos períodos que eu mais ganhei dinheiro, podemos dizer assim, mas foi um dos momentos também que eu mais consegui refletir que o dinheiro sem Cristo, cara, ele é apenas papel, ele é apenas números. Não adianta ter dinheiro e não ter paz, não adianta ter dinheiro e não ter tranquilidade, não ter sossego. Salomão fala isso, né? Salomão é o homem mais rico, né? E mais sábio, né? E mais então, sábio. se ele pôde nos dar esse aconselhamento, quem somos nós para duvidar? Então, cara, esse trabalho nas enchentes foi mais ou menos isso.